A CMTU, através de um decreto do prefeito Marcelo Bellinati, está implantando na cidade de Londrina diversas vagas para que os estacionamentos, tanto de motorista de aplicativos quanto de taxistas e até mesmo pessoas comuns, para que então, que eram a estacionamento, agora possam ficar para embarque e desembarque. O motorista, para embarcar ou desembarcar uma pessoa, e segue a sua viagem. Ele não pode estacionar mais em determinados locais, porque senão é passível de multa. O ponto de ônibus está liberado para que as pessoas possam, tanto motoristas de aplicativo quanto os motoristas de táxi e pessoas comuns, fazer também embarque e desembarque de passageiro ali de forma rápida. As modificações acontecem por conta de tantas reclamações de paradas em filas duplas. Motoristas não estão tendo local para poder fazer o seu serviço e, infelizmente, precisam ligar o pisca-alerta e, de certa forma, atrapalhar o trânsito. Esta situação que atualmente acontece é irregular e muitos motoristas já levaram multas por conta disso e acabam ficando com prejuízo no momento do trabalho. A partir de agora, os motoristas de aplicativo não vão ter mais desculpas quando eles forem multados em fila dupla, porque desta forma, com o que a Prefeitura de Londrina implanta através do decreto do prefeito Marcelo Bellinati, se há uma regulamentação de como se deve agir aqui na nossa cidade, para que você possa entender certinho como vai funcionar, quais são as possibilidades. Nós conversamos com o presidente da CMTU, Neto Almeida. Os motoristas de aplicativos agora não vão ter mais desculpas para parar em fila dupla. Vocês estão criando vagas diferenciadas para embarque e desembarque. É isso, Camargo. A Prefeitura, por meio de decreto assinado pelo prefeito Marcelo Bellinati, ela cria algumas vagas em locais como rodoviária, como shoppings, como Estádio do Café, como aeroporto e área central de Londrina, para que haja a possibilidade não só dos motoristas de aplicativo, mas também dos taxistas e de qualquer pessoa, para que haja mais possibilidades de embarque e desembarque em áreas onde existe um grande fluxo. Não só criação de vagas, mas também modificação de vagas já existentes, como na área central, proximidades do Shopping Royal, tanto na Mato Grosso quanto na Maranhão, na loja da Havan, ali na Benjamin e na Minas Gerais, na Rua São Paulo, na Rua Rio de Janeiro, ou seja, locais onde há um grande fluxo de pessoas e de veículos, vagas estão sendo criadas e, diferentemente de vagas criadas sinalizadas de forma diferente, para que haja mais possibilidades de embarque e desembarque de forma rápida. Embarque e desembarque é só aquela paradinha para o cara sair do carro, né? Não pode estacionar, isso, não pode estacionar, ficar lá 5, 10, 15 minutos parado. Você chama um motorista de aplicativo ou chama um táxi, você usa, por exemplo, o ponto de ônibus para chamar. Pode encostar no ponto de ônibus, embarcar a pessoa e já sair. Ou seja, é embarque e desembarque no tempo indispensável para que isso aconteça, sem atrapalhar, por exemplo, o fluxo de ônibus ou o fluxo de veículos existente na via. Tem muita gente que não sabe, mas parar no ponto de ônibus para desembarcar ou embarcar pessoas não gera multa. Não gera multa, mas se torna algo regulamentado e a gente com isso chama a atenção daqueles que utilizam esse tipo de serviço para que utilizem o ponto de ônibus ou a proximidade dele para chamar, por exemplo, um motorista de táxi ou de aplicativo e que evite parada em fila dupla, porque a parada em fila dupla, sim, aí gera uma infração de trânsito, mas o embarque e desembarque no ponto de ônibus passa a ser uma coisa regulamentada, já estava previsto no CTB, mas o prefeito chama a atenção para que, principalmente, quem utiliza o serviço por aplicativo ou de táxi, utilize mais essa opção, já que é muito difícil. A categoria dos motoristas de aplicativo ela pode não ser regulamentada, mas é uma realidade. E a gente precisa promover alternativas para que essas pessoas possam trabalhar sem a incidência de multas, principalmente por conta daqueles que chamam o serviço. Então agora o ponto de ônibus torna uma possibilidade para que o motorista de aplicativo, o cidadão comum ou o motorista de táxi utilize ali, parou, desembarcou ou embarcou, deixou o ponto.
Vocês têm também uma preocupação com pisca-alerta, porque tem gente que acha que pisca-alerta ligado pode estacionar, pode parar. É valida para qualquer lugar e não é uma prática prevista, Camargo. Então, esse decreto Que seja para embarque e desembarque da multa. mesmo que seja para embarque e desembarque. Fila dupla não é permitido, Camargo, e é uma das causas de aumento de tráfego, de trânsito, de incidência de horários de pico, incidência de dificuldade de andar. Aí entra a buzina, entra a discussão, e é isso que a gente quer evitar. A gente quer proporcionar mais pontos que as pessoas possam ter a tranquilidade de fazer o embarque e desembarque de forma rápida e segura. E, se possível, Camargo, já que você nos dá essa oportunidade, aquela pessoa que utilizar o táxi ou que utilizar o motorista de aplicativo, sempre desembarcar pela porta do passageiro, saindo propriamente ao lado da calçada, para que não gere acidente, para que não corra risco da vida, tanto do motociclista, tanto de motorista e propriamente o pedestre que está embarcando e desembarcando. Nós já tivemos um acidente ali na Valdemar Spranger com a morte do motociclista. É isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente está preservando a vida, Camargo, e a gente está tentando de uma forma educativa, de uma forma não punitiva, tornar mais viável estas possibilidades de não gerar infração, mas sim possibilitar situações onde o motorista tenha a possibilidade de fazer o embarque e o desembarque das pessoas com segurança. Os motoristas de aplicativo gostaram da modificação que a prefeitura está fazendo. Vocês estavam meio que largados, né? Camargo, essa reivindicação, né, já era algo antigo nosso e realmente foi muito bom porque vai facilitar para o motorista e principalmente para o passageiro, né? Eu sempre friso o seguinte: o maior beneficiado é o usuário, porque ele não tem local para embarcar e para desembarcar. Isso vai facilitar em dois aspectos, né? Vai evitar algum tipo de acidente e também facilita o quê? Na hora que a pessoa fica mais fácil de você localizar ela. A pessoa também não pode querer que para na frente da casa dela, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai precisar aprender, né? Chamei o aplicativo, o que eu faço? Espero no local que fica fácil para mim embarcar, né? A gente entende que algumas situações é difícil, né? Que são os cadeirantes, às vezes um idoso, mas na maioria os passageiros têm como andar um pouquinho para poder fazer o embarque e desembarque, até para a segurança dele. Essas modificações de vagas criadas e até os pontos de ônibus liberados também ajudam bastante. Demais. O ponto de ônibus, a CMTU, há um ano atrás, ela já falou que a gente poderia usar, mas não havia, né, essa legalização. Agora está autorizado. A gente parava com alguns receios, né? E essas vagas que vão demarcar agora, né, essas rotativas, é excelente. E isso é algo que realmente a cidade estava precisando. Ficou bom para o motorista de aplicativo, para o taxista, mas também para a própria pessoa comum que anda por aí, né? Exatamente. Às vezes você não encontra local para desembarcar uma pessoa. Então, às vezes o passageiro, ele também fica até constrangido, que ele não sabe onde chamar. Entendeu? Então, é claro, se eu estou parado aqui, eu vou chamar aqui. Mas tendo um local já demarcado, a pessoa sabe que ali é o local de embarcar e desembarcar, vai facilitar muito para o passageiro. Lembrando, né, que nós tivemos recentemente, né, um acidente com um passageiro que foi desembarcar, que a pessoa acabou vindo a óbito, não o passageiro, mas o motociclista. Então, abriu a porta, bateu no motociclista, o motociclista caiu embaixo do carro. Exatamente. Aconteceu na Valdemar Spranger. Exatamente. Então, agora se você sabe que ali é um lugar de embarque e desembarque, a pessoa já vai ficar mais atenta. Já vai estar mais seguro, mais tranquilo. Mais seguro. Não então só para o motorista, mas para o próprio passageiro. Exatamente. Eu acho que o principal é a gente pensar no passageiro, o usuário. O motorista também vai ter que orientar a pessoa para não abrir a porta para o lado da rua, né? Então, isso é uma coisa que a gente, né? Eu sou motorista, a gente sempre tem esse cuidado. Mas às vezes nem tudo você consegue ter o controle, né? E ali naquele caso específico, foi tudo muito rápido, porque o trânsito é muito rápido, né? Então, às vezes a pessoa olha, não está vindo o carro, ele abre. Mas a gente sempre orienta não descer pelo lado da via expressa.